Bom dia, turminha! Hoje a nossa videoaula é de português. Nós vamos falar um pouquinho sobre o modo imperativo dos verbos. Bom, nós já estudamos, né, os tempos passado, presente e futuro. Agora nós vamos ver o que é esse modo imperativo. Bom, o modo imperativo nós utilizamos para fazer pedidos ou dar ordens. Bom, então neste modo imperativo nós damos ordem, né? Nós ordenamos alguém a fazer alguma coisa. Vamos ver agora alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse modo do verbo. Então, este primeiro exemplo que nós estamos vendo, né? Na frase, por favor, atenda ao telefone. Então, eu estou dando uma ordem a alguém para atender o telefone. Aqui nesse outro exemplo, nós temos uma outra frase. Paula, digite o relatório. Então, vejam, digite está dando uma ordem, né, para alguém digitar o relatório. Então, assim é o verbo imperativo. Um outro exemplo, né, quando alguém fala, né, a frase corra, pegue, fale, né? Então, esses exemplos também são exemplos de verbos no imperativo, onde ele lembra aí uma ordem, né? Um comando. Bom, então, como vimos, nessas frases, por favor, atenda ao telefone, Paula, digite o relatório e corra, nós temos aí os verbos, né? Atenda, digite e corra. Esses verbos, eles estão, então, no modo imperativo. Vejam, eles estão dando uma ordem a alguém. Eles estão ordenando. Bom, então, vale a pena, né, lembrar que o verbo no modo imperativo, ele vai estar fazendo um pedido ou dando uma ordem. Então, sempre lembrando, pedido ou ordem. Aí fica então no tempo imperativo os verbos. Aqui, turminha, eu achei bem interessante essa dica, né? É uma dica para vocês não esquecerem como procurar, como identificar aí o verbo no imperativo. O verbo no imperativo, a própria palavra já nos induz, né? Imperativo vem da palavra imperador, né? Ah lá, o rei, o imperador. E o imperador, ele dá ordem, ele faz pedidos, né? Para os seus súditos. Então, vamos sempre lembrar, verbo no modo imperativo. Lembra a palavra imperador. E o imperador dá ordens e faz pedido. Bom, o modo imperativo, ele vem em duas formas verbais. Então, o verbo existe, né, apenas nessas duas formas. Vamos ver que formas são essas. Bom, então, o verbo imperativo, ele vem na forma imperativo afirmativo e imperativo negativo. Mas fiquem tranquilos, porque esses dois modos, eles são muito parecidos. Vamos ver agora. Bom, vejamos o imperativo afirmativo, né? O imperativo afirmativo, ele não possui a primeira pessoa, que é eu, né? Por que ele não possui essa primeira pessoa? Porque o modo imperativo, ele dá ordem ou faz um pedido. E eu não posso dar ordem ou fazer um pedido para mim mesma, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Aqui nos exemplos nós temos o verbo cantar, vender e partir.
Então, nós temos aí o exemplo no verbo primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Da segunda conjugação, os verbos terminados em er. E da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Então, vamos ver aí como vai ficar esses verbos, né? Como ficarão os verbos no tempo aí imperativo afirmativo. Bom, então ficaria canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós e cantem vocês. Agora o verbo vender ficaria vende tu, venda você, vendamos nós, vendei vós e vendam vocês. Partir, verbo partir fica parte tu, parta você, partamos nós, parte vós, partam vocês. Vejam mais uma vez, não temos aí a primeira pessoa, né? Porque não faria sentido algum eu dar ordem a mim mesma. Lembrem sempre desse detalhe. Como o verbo imperativo ele indica ordem ou pedido, você só faz uma ordem, só dá uma ordem, ou faz um pedido a outra pessoa, nunca a você mesma, né? Bom, agora vejamos o modo imperativo negativo. O modo imperativo negativo, ele é igual ao imperativo afirmativo, exceto na segunda pessoa, tanto na segunda pessoa do singular como na segunda pessoa do plural. Vejam aí, o tu e o vós. Apenas no tu e no vós é que acontece aí uma mudança, né? Nesse tempo aí verbal, do afirmativo para o negativo. Vamos ver como que fica. Então, aqui vai ficar o verbo cantar, não cantes tu, não cante você. Não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Vejam, nós acrescentamos aí no negativo a palavra não. Então, você coloca o não antes do verbo, né? Que antecede o verbo. E somente essas duas pessoas, o tu e o vós, que tem a modificação em relação ao imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, o verbo vender ficaria não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós e não vendam vocês. E o verbo partir da mesma maneira, né? Vai mudar apenas o tu, ó, não partas tu, e o vós, não partais vós. O restante, né, das pessoas, o você, o nós e o vocês, ele é idêntico ao imperativo afirmativo, tá bom? Bom, mas prestem bastante atenção, né? Não sei se vocês perceberam aí que no dia a dia nós usamos o presente do indicativo para expressar os pedidos e ordens. Então, atenda. Então, atende o telefone. Digita o trabalho. Então, geralmente nós usamos de uma forma que não é errada, na verdade. Então, essa maneira que nós, né, usamos o verbo, né, no presente do indicativo, ele é apenas uma forma coloquial, uma maneira informal de falar, né? Mas em situações formais é indicado o uso do imperativo, como nós acabamos de ver, tá certo? Bom, turminha, valem aí as dicas, né, que eu acabei de dar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, da videoaula. Quem ficou com alguma dúvida, né, ou assistiu a videoaula e não prestou muita atenção aí nas dicas, né, vocês podem assistir novamente, né, lembrando que toda a videoaula fica lá, né, no nosso canal do YouTube e ela fica lá acessível a vocês no momento que vocês precisarem, tá bom? Nós vamos estudar mais um pouco sobre esse assunto do modo imperativo lá na nossa apostila. Então, lembrando, a videoaula sempre antecede, né, o que nós vamos trabalhar lá na apostila,
tá bom? Muito importante que vocês assistam quantas vezes precisar, tá bom? Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Beijinhos, turma!